Permanecerão agora no dispositivo solene, serão os mediadores desta atividade, o Daniel, presidente da APPEM, e também o João, presidente da ABIPEM. E solicitamos a atenção, por favor, de todos, para que possamos anunciar, então, a primeira palestrante. Irá trazer o assunto sobre a responsabilidade dos entes federativos na manutenção ou extinção dos regimes próprios. Senhoras e senhores, vamos receber, com muita honra, doutora Magadar Briguet. Doutor Magadar, que dispensa grandes apresentações, umas grandes autoridades no assunto da Previdência no nosso país. Então, a primeira palestra com a doutora Magadar Briguet e a mediação do Daniel e do João. A todos uma ótima atividade, tenham um ótimo congresso, sejam muito bem-vindos. Antes que a doutora comece a falar, um agradecimento especial da diretoria da APPEM. Há 3 anos atrás ela se aposentou dos eventos, aqui mesmo nesta sala, eu lembro até hoje, e é um convite especial hoje para estar na abertura, e ela nos aceitou aí. Muito obrigado por estar aqui presente, num tema tão relevante e numa época tão assim como o João colocou, né? Mas nada mais que você estando aqui com a tal experiência que você tem no setor para falar sobre esse tema que é bem preocupante para nós. Boa palestra, obrigada. Tá legal. Bom, boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui novamente presente, né? A convite. Eu fui meio enganada, né? Mas tudo bem, foram me buscar lá no meu refúgio da Guerreira, o refúgio da Guerreira, né? Que eu já estou morando também no interior, e foram me buscar lá. Então, mas de qualquer forma, eu não poderia recusar o convite dos meus grandes amigos, o João, né? Nós temos uma longa história, né, João, de RPPS, desde 2004, né? O Daniel, né? E não poderia recusar. E primeiro eles me fizeram o convite para vir. E eu falei, tá legal, eu vou dar uma passeada e tal. Chegou aqui, era para fazer a palestra, né? Então, né? Tudo bem, né? Com muita satisfação. Eu cumprimento a todos os amigos presentes, né? A Lúcia e os amigos de longe, né? E de longa data que estou revendo. Então, estou muito feliz por estar aqui. Agradecer também a São José do Rio Preto, que sempre nos acolhe muito bem, né? Então estamos aqui felizes. Espero que possa contribuir com algum subsídio aí para vocês que vão enfrentar essa batalha, aqueles que, né, vão, talvez uma batalha de eventualmente alguns governantes deliberarem extinguir os seus próprios regimes próprios, né? Então vamos lá, né? Já não esqueci nada, não. Bem, como é que faz aqui? Já peguei? Aqui não está aparecendo. Aqui? Bom, então eu sou obrigada a ficar, vou passear, né? Bom, o tema é responsabilidade, né, na manutenção e na extinção dos regimes próprios. Eu vou inverter a ordem. Eu vou falar primeiro da extinção, para no final, né, se sobrar algum tempinho aí, rapidamente a gente fala da manutenção. Eu gosto sempre de iniciar com os conceitos, né, das coisas, conceito das palavras. E responsabilidade o que é? É a obrigação de responder pelas nossas ações, nas nossas decisões, né? Todo mundo que toma uma decisão, que age de uma certa forma, é responsável pelo quê? Pelos efeitos decorrentes dessa decisão, né? Pelos resultados, sejam eles bons ou maus, né? A palavra, gosto também, que eu fui uma das pessoas que estudou latim na vida, né? Então, acho que se eu fizer uma pesquisa aqui, acho que ninguém do auditório estudou latim. Eu estudei latim desde do primeiro grau lá. Bom, enfim, ele corresponde, né, a palavra responsabilidade, ao termo respondere, né, que é um verbo latim e que significa responder, prometer em troca. Na verdade,
nós temos que ter muito cuidado em usar os termos latinos. Já vou dizendo isso, porque eu tenho visto alguns usos indevidos, porque o latim ele é mais do que uma língua. Ele traz muitas vezes o significado de alguma coisa e que não corresponde exatamente ao literal, à leitura literal. Então, por exemplo, a palavra sediço, né, sediça, que tem uma outra conotação e que todo mundo usa indevidamente. Então, perigo usar expressões latinas sem saber o real significado dessas palavras, tá? Bom, a responsabilidade dos servidores públicos decorre do dever genérico, né, que existe na administração, e todos os chefes têm o quê? Que representar contra os atos ilícitos praticados pelos seus subordinados, sob pena de configuração do crime de condescendência criminosa, né? Então, assim, só para situar um pouco a questão. Bom, o sistema de responsabilidade dos regimes próprios, ele abrange 3 tipos de responsabilidades, estão previstos na 9.717 de 98, a lei federal, né, de normas gerais de organização e funcionamento dos regimes, e são elas a administrativa, civil e penal. Essas instâncias de responsabilidade, elas são independentes, mas podem ser apuradas pela prática do mesmo ilícito. Então, o mesmo ilícito pode gerar os 3 tipos de responsabilidade. Eu chamo a atenção aqui de vocês apenas que nesse volume 14, em 2020, volume 14 dos regimes próprios, aspectos relevantes, editados, né, pela ABPEM e APEPREM, nós escrevemos um artigo sobre a extinção dos regimes próprios, logo depois, portanto, da edição da emenda. Ali lançamos as primeiras notas sobre o tema, e aí, com muita felicidade, ao ver agora o guia denominado Impactos da Extinção dos RPPS, foi editado pelo Ministério da Previdência, e a portaria 1467 de 2022, que contém, né, regras, normas sobre o assunto, eu percebi que eu não fugi das conclusões, né? Na verdade, a gente fez um roteiro, embora bastante sumário, sobre a questão da extinção dos regimes. Bom, a extinção, gosto sempre também de situar historicamente, né, os institutos, as questões previdenciárias. E a extinção dos regimes próprios não é um assunto novo, né? Desde as primeiras regulamentações do regime, já havia previsão da sua possibilidade, né? A emenda 20, a gente precisa situar 2 coisas. A emenda 20 garantiu, fica assegurado aos servidores efetivos, ou seja, aos servidores estatutários, a instituição do regime próprio de previdência. Foi uma garantia, né? Daí, ao mesmo tempo, o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, ele traz o quê? A competência concorrente da União e dos Estados para editar normas sobre previdência social e cabendo à União as normas gerais de previdência, né, de regime próprio, as normas gerais de organização e funcionamento. Daí porque foi editada a Lei 9.718, né, de 98, com este objetivo, né, dispor sobre normas gerais, aliás, ela usa outra expressão, regras gerais, né, normas gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios, dando o quê? Né, o que vai dar? Essa lei vai estabelecer, mediante, né, a Secretaria da Previdência, enfim, sobre o Ministério da Previdência, os parâmetros e diretrizes gerais para os regimes próprios. Parâmetros e diretrizes em absolutamente todos os segmentos, né? Sobre atuária, sobre benefícios, sobre contabilidade, sobre aplicação de recursos. Então, foi realmente, né, essa lei importantíssima, né, porque dispõe sobre normas gerais. Nessa lei, o artigo 10, já foi prevista a extinção dos regimes próprios, né? A portaria 4992, de 1999, também previa a extinção dos regimes próprios e as medidas que deveriam ser tomadas. Então, o assunto não é novo, é um assunto que vem, né, de lá de trás. As sucessivas orientações normativas
do Ministério da Previdência, todas tinham previsão sobre a extinção dos regimes próprios. A número 3, de 2004, a 1, de 2007, a 2, de 2009. E a portaria 1467, agora de 2022, que consolidou, né, todas as orientações, também traz ali dispositivo sobre isso. A emenda 103 veio e fez o seguinte no artigo 40. Ela alterou a redação, não mais assegurou o regime próprio aos servidores estatutários, ou seja, tirou a garantia do regime próprio para quem estivesse submetido ao regime jurídico estatutário. Daí porque é possível concluir aquilo que no passado não podia, né? No passado não era permitido ter um regime estatutário com o regime geral. Havia municípios, sim, havia municípios que tinham os dois regimes, que eu digo sempre que é o melhor dos mundos para o ente federativo, né? Melhor dos mundos, você tem um regime estatutário, onde o servidor não tem direito a regime jurídico, em vez de ser seletista, né? Onde você tem que obrigatoriamente cumprir as normas da CLT, você, município, Estado, e você teria um regime geral, quer dizer, aposentadoria, pensão, benefícios previdenciários, outros transitórios, quem cuida é o regime geral, melhor dos mundos para o ente federativo, né? Bom, e agora, com a emenda 103, isso é possível, né? Porque não houve essa garantia de regime próprio para servidor estatutário, de modo que podem conviver regimes estatutários com o regime geral de previdência. E o artigo 40, no seu parágrafo 22, que foi anexado, né, e foi introduzido, ele vedou a instituição de novos regimes próprios, né? O parágrafo 2º do artigo 40, que está vigorando, ele veda a instituição de novos regimes. Bom, então não havia mais possibilidade, a partir da emenda 103, de nenhum município, principalmente, porque os estados todos têm regime estatutário, regime próprio, né? Agora, os municípios, dos 5.500 municípios, 2.000 e tanto, né? 2.183, é isso o número de municípios com regime próprio? É mais ou menos isso, né? Então, esses municípios, quer dizer, os demais, dentre os 5.500, aliás, eu tenho um estudo a respeito da situação dos municípios do Brasil. Ele diz que o Brasil só poderia, a rigor, tecnicamente, ter 3.000 municípios, que seria assim, no sentido da viabilidade econômica, financeira, assim, bom, isso é mas nós temos 5.000 e tanto, 5.500. Bom, então, na verdade, então com isso ficou aí, né? Agora vem essa possibilidade, né, de extinção dos regimes próprios, né? E onde foi agora a previsão não é mais legal, né? Infraconstitucional, agora é na emenda constitucional, ou seja, um acréscimo, né, de um dispositivo, artigo 34 da emenda 103, em que ela situou os seguintes requisitos para que haja uma extinção dos regimes próprios. Primeiro, assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios já concedidos e daqueles cujo benefício, né, o servidor já adquiriu o direito, né? Já implementou os requisitos, mas ainda não se aposentou. Previsão de mecanismos de ressarcimento de complementação de benefícios, por exemplo, todos aqueles servidores que ainda não adquiriram o direito, nós vamos falar mais especificamente ao longo da nossa exposição, eles têm direito a uma complementação quem contribuiu acima do limite do regime geral e depois, né, não tem essa possibilidade de aposentar pelo menos com a sua remuneração, né, ou a média das suas remunerações. Muito bem, vinculação das reservas existentes, quer dizer, os recursos previdenciários dos regimes próprios não vão poder ser utilizados para outras atribuições, para outras, do que o pagamento dos benefícios previdenciários e daqueles que têm direito adquirido e todo o resto decorrente do regime próprio, né? Então, a compensação financeira e a existência de superávit atuarial não constitui óbice à extinção do regime. Quer dizer, não é o fato de existir um déficit atuarial que propicia, né? Bom, então agora vamos passar para o regime geral porque nós estamos com déficit atuarial. Não é esse
vamos dizer, não é esse o motivo, né, o fato gerador dessa extinção. Bom, bom, aí o parágrafo 22 do artigo 40, ele fala também numa lei complementar federal, né, que é denominada de Lei de Responsabilidade na Gestão Previdenciária, né, que já está elaborada, mas está tramitando ainda administrativamente, né, ainda não foi, está na Casa Civil, segundo aqui o João. Então, ela está já toda editada, né, já foi elaborada, só que ainda não foi encaminhada para o Congresso Nacional. Dentre os dispositivos que esse parágrafo 22 contempla, está lá, requisitos para extinção dos regimes próprios de previdência e consequente migração para o regime geral. Então, lá também na lei de responsabilidade, vai haver a previsão de quais são os requisitos para que um regime próprio seja extinto, tá? Enquanto não editada essa lei, né, a Lei de Responsabilidade na Gestão Previdenciária, vigora a Lei 9.717, agora com status de lei complementar, porque o parágrafo 22 diz lei complementar, né? Lei complementar será editada. Como a 9.717, obrigada, viu? Eu costumo não esquecer da água, obrigada. Bem, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre esse assunto ao qual o João fez referência, né? Porque ele implica, né, numa decisão, né, sobre a alíquota, foi reduzida a alíquota patronal do regime geral. Então, a síntese dos fatos, eu procurei existentes assim. Esse PL 334 de 2023 saiu do Senado, que objetivou a desoneração da folha de pagamento das empresas privadas. Ele sofreu um substitutivo na Câmara dos Deputados, instituindo-se para os municípios, a pretexto de desoneração da folha de pagamento de pessoal de determinados municípios, com alíquotas diferenciadas. Esse era o substitutivo. O presidente da República vetou o substitutivo, mas o veto foi rejeitado pelo Congresso, pelo Senado. E foi, então, publicada a Lei 14.784, de 27 de 12 de 2023. E o artigo 4º, ficou incluído no artigo 4º, o parágrafo 17 do artigo 22 da Lei 8.212. A Lei 8.212 é a lei do plano de custeio do regime geral, né? Como todos sabemos. E por meio do qual instituiu a desoneração da folha de pagamentos dos salários de municípios com até 156.216 habitantes, e aí que instituiu a alíquota patronal de 8%. Né? Bem, a MP 1202, agora, de 2024, revogou essa alíquota reduzida de contribuição. O veto do presidente, né, foi superado, então editou-se uma medida provisória revogando essa alíquota reduzida, aplicável a determinados municípios, mas o presidente do Senado decidiu, não, por medida provisória não, vamos esperar a lei. E aí, essa parte, né, dos 8% aí ficou vigorando, ela prevalece, a medida provisória não foi prorrogada nessa parte, tá? Na prática, então, o que nós temos? A desoneração da folha de pagamento dos municípios até 156 mil habitantes e a alíquota de 8% permanece em vigor. O restante dessa MP teve validade prorrogada por mais de 60 dias. Aí já consta uma tramitação do PL 1027, ao qual o João se referiu, né? Agora de 2024, que reduz para 14% para os municípios com população até 50 mil habitantes e que apresenta receita corrente líquida per capita de até 3.895, essa alíquota vai ser progressiva, né? 16% para 25%, 18% para 26% e assim sucessivamente até atingir os 20%, né? Que hoje é 20%. Bom, mas aí tem um dispositivo muito interessante para nós, dos regimes próprios, que ela veda aos municípios se beneficiarem
da redução das alíquotas e que possuírem regimes próprios, né, e mudança para o regime geral. Então, está vedada nessa lei a mudança, né? Quem tem regime próprio vai ficar com ele, não vai poder migrar para o regime geral, tá? Bom, aqui o segundo levantamento que eu fiz com o João, dos 5.500 municípios, 676 cidades, municípios, estão acima de 50 mil habitantes. E 192 municípios estão acima de 156 mil habitantes. Bom, de qualquer forma, eu estive lendo, isso vai trazer um déficit enorme para a Previdência, né? Enorme, de trilhões, né? Ao longo dos anos, 2 trilhões. Então, já vi o ministro da Fazenda falar sobre isso, ele ficou muito preocupado, está muito preocupado, né? Porque isso vai ser um baque na receita do regime geral, né? Então, e um problema também para os municípios, eu acho, né, que aderirem a isso. Bom, enfim. Bom, vamos então agora dissecar essas medidas a serem tomadas, né, no caso de extinção de regimes. Bom, primeira coisa, edição de lei para extinguir o regime. Aí você tem lá um regime próprio, instituído por lei complementar, você vai extinguir por lei complementar, mesmo tipo de lei, né? Outros municípios têm lei ordinária, enfim. Outros têm lei orgânica, está previsto na lei orgânica, vai ter que mudar a lei orgânica, né? Tem todas essas nuances aí. Bom, quais são as medidas? Primeiro, a lei que disporá sobre a extinção, na verdade, ela não vai fazer assim, pum, extinguiu-se o regime próprio. Não, é um regime em extinção. Por quê? Porque ela só vai revogar os dispositivos que asseguravam a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, né? Porque desde a emenda 103, os regimes próprios só cuidam de quê? Aposentadoria e pensão, né? Os demais benefícios, auxílio-doença, salário maternidade, é de competência doente, né? Doente. Doente federativo, tá? Não se extingue, portanto, o regime próprio, né? Só será extinto quando não tiver nenhum benefício a pagar. A lei fará a migração dos segurados do regime próprio para o regime geral com o recolhimento das contribuições para o regime geral. Quer dizer, quem for para o regime geral, vai haver recolhimento das contribuições para o regime geral. Então, o regime próprio deixa de receber as contribuições dos servidores ativos, né? Que vai cuidar só de quem se aposentou e de quem tem direito adquirido a aposentar-se na data da extinção do regime, né? Quais os servidores que migrarão para o regime geral? Os que ainda não têm direito adquirido a aposentar-se pelas regras do RPPS. E aqui eu coloquei um problema, que eu acho um problema, que é o tempo de contribuição anterior. O que acontece normalmente quando o servidor vai se aposentar? Na hora de se aposentar é que ele vem trazer uma CTC lá do regime geral, do Estado, enfim, de outro município. Então, o que acontece? Essa lei, ela vai ter que fazer um levantamento de quais pessoas têm direito adquirido a se aposentar. Porque se eu não trago a minha CTC, eu não disponibilizo a minha CTC para o município, como é que o município sabe se eu tenho direito adquirido ou não? Vocês imaginem só uma situação. Migra todo mundo, aí vai dizer, olha, eu já tenho direito e estou aqui recolhendo para o INSS, né, para o regime geral. Então, vai dar um trabalho, você tem que fazer um levantamento. Ah, mas eu posso ir para o CNIS? Não, o CNIS só reflete o quê? Uma situação previdenciária que pode não ser disponibilizada, né? Então, o servidor, ele tem direito a disponibilizar a CTC dele para onde ele quiser, para o regime que ele quiser. Então, ele tem que disponibilizar para ela ser averbada, e aí sim, né? E a CTC, ela enseja o quê? Um ato o quê? Constitutivo do direito? Não, declaratório. Eu já tenho um período anterior, então eu estou apenas averbando esse tempo para que ele seja computado. Não é dali que faz o meu direito, né? De ter averbado essa CTC. Eu já trago esse direito, daí eu tenho direito a me aposentar e eu já fui colocada no regime geral. Quer dizer, essas situações vão ter que ser estudadas antes, né? A convocação de todos os servidores, para ver quem tem direito, quem vai disponibilizar a CTC, etc. Né? Bom, os aposentados e pensionistas, os já aposentados, não passam para o regime geral.
Eles vão ficar nesse regime próprio em extinção. O ente vai assumir integral responsabilidade por pagamento desses benefícios já concedidos e daqueles que têm direito adquirido. Vejam bem, gente, o direito adquirido à aposentadoria, quando ele nasce? Ele nasce da data em que eu implementei os requisitos para a aposentadoria. Súmula 359 do STF. Não é da data em que eu peço, é da data em que eu implementei, né? Que pode estar lá no passado, né? Então, assim, eu tenho direito adquirido já, é isso aí, eu já implementei, eu não vou para o regime geral. E o ente vai ter que cuidar da minha aposentadoria, porque eu sou uma daquelas que tem o direito adquirido, né? Então, esse pessoal também que recebe abono de permanência, e que geralmente são as pessoas, geralmente não, são as pessoas com direito à aposentadoria, eles também vai ser uma avalanche de aposentados, né? Vão deixar de receber, falar, não vai pagar mais abono, eu não vou ficar mais aqui, então vai se aposentar. Quer dizer, então vai ser também essa questão aí do abono é importante. Então, os aposentados, pensionistas e os servidores com direito adquirido a aposentar-se vão continuar contribuindo para o RPPS na forma da sua lei. Então, a lei deles diz 14% para ativos, vamos supor, vai continuar, os ativos com direito adquirido vão continuar com 14%. Quem está aposentado vai contribuir de acordo com a lei do ente. Até o limite do regime geral não é isento. Ou há outros municípios aí que fizeram quem ganha até 2, 3 salários mínimos, né, que começa, né, aposentado começa a contribuir. Então tem essa variedade que vai ter que ser observada de acordo com cada ente, tá? As contribuições previdenciárias, eu dividi em tópicos, né? Bom, a contribuição dos ativos com direito adquirido não poderá ser menor que a dos servidores federais, né, que é o artigo 9º lá da emenda 103, parágrafo 4º. Se não houver déficit atuarial, as alíquotas não podem ser menores que as do regime geral. Então, eu tenho que ver a situação dos meus aposentados, da minha lei, né, para ver como é que ficou essa questão da contribuição previdenciária, né? Os inativos, como eu falei, contribuirão na forma da lei anterior. Quer dizer, quem está aposentado, ou é o limite do parágrafo 18 do artigo 40, né, até o limite do regime geral estaria isento, ou na forma da lei, que quem fez reforma geralmente alterou a contribuição dos inativos, né, geralmente, tá? O abono de permanência, como eu já falei, não é obrigatório, já não é obrigatório, né, vai cessar, e provocará a aposentadoria dos servidores que o recebem. Forma de ressarcimento e complementação. Bom, então nós vamos ter também aquelas pessoas que elas contribuíram para o regime próprio, né, acima do limite do regime geral. Mas elas não têm direito adquirido, então elas vão para o regime geral naquela situação. Tem um tempo aqui, vai chover aqui daqui a pouco, tem um pingo aqui. Está pingando. Então, elas têm uma situação de que elas contribuíram vamos supor, o servidor contribuiu 20 anos acima do limite do regime geral e ele não tem direito a se aposentar. Então, ele vai para o regime geral, né? Não tem direito de se aposentar no regime próprio, ainda não implementou as condições, os requisitos, ele vai para o regime geral. E aí, quando ele for se aposentar no regime geral, ele vai se aposentar no limite do regime geral. Vai passar a contribuir no limite do regime geral. Não estou nem falando de quem estava sujeito ao regime de previdência complementar, que essa é outra história, né? Mas, então, ele, durante esses 20 anos que ele contribuiu, ele tem um dano, vai ter um dano previdenciário, ele contou com essa renda mensal, porque, na verdade, assim, quando você contribui, a Previdência é um seguro social, né? Um seguro, eu contribuo porque há uma certa correlação entre custo e benefício. O que eu contribuo, eu quero, mas quando eu me aposentar,
ter uma renda, se não for integralidade, que já foi superada, foi suprimida, pelo menos eu tenho uma média, né, daquelas contribuições que eu fiz, para que eu possa ter há uma correlação entre custo e benefício. Aí, de repente, vem uma lei que fala, não, você não vai mais se aposentar com essa correlação entre o que você contribuiu e o que você vai ganhar, mas você vai até o limite do regime geral. E aí? Né? Eu tive um dano, até como dizem alguns professores, um dano existencial até, né? Eu estava esperando uma expectativa, então vai ter que ter um ressarcimento. E aqui é outro problema, né? Como vai ser feito esse ressarcimento? Ou você vai ressarcir de uma certa forma e tudo para, né, ver quanto que você contribuiu, ou você, isso tudo na lei, você vai estabelecer o seguinte, bom, eu vou te complementar a aposentadoria. Então, eu vou te complementar. Você tinha direito a se aposentar com 10 mil, você está pagando 7 mil, você aposenta com 7 mil, eu vou te pagar 3 mil de complementação. Essa complementação, embora vedada na emenda 103, foi ressalvada para estes casos de extinção de regime e para os casos da previdência complementar, né? Porque a previdência complementar como o nome diz, é uma complementação de aposentadoria. Então, nesse caso aqui, e aí eu tenho, por exemplo, vários municípios, eu conheço, que já tem uma complementação de aposentadoria do passado. Tem lá uma lei lá no passado, eles eram do regime geral, aí tinha uma lei que complementava a aposentadoria, aí ficou na discussão, veio a emenda 20, é constitucional, não é constitucional, finalmente a emenda 103 colocou, não, essas que já foram concedidas são constitucionais. Então, vou ter esses dois tipos de pessoas com complementação, as antigas e as novas, né? Então, olha o trabalho, né? Isso tudo que é o quê, né? Trabalho, administração, gestão dessa complementação, tá? E o ente, então, vai ter dois tipos de complementação, as antigas e as novas, né? Muito bem. Reservas acumuladas, aí é o recurso previdenciário. O que está previsto para o recurso previdenciário? Esse recurso previdenciário, aqui é a grande questão, né? Posso usar, né? A autoridade vai falar, posso usar esse recurso? Não, não pode usar para nada, só pode usar para o regime em extinção. O quê? Pagamento de benefício, né? De quem adquiriu o direito ou de quem está com o direito adquirido. As complementações ou ressarcimento que for feito dessas pessoas que contribuíram a mais e que não vão se aposentar pelo regime próprio, para fazer a compensação financeira. E aqui a compensação financeira vai parar, né? Porque eu só vou ser regime de origem. Eu só vou pagar, porque eu não tenho mais benefício a conceder. Então, eu só vou, né, pagar. Vou pagar, tá? Aqui, o guia fala só do regime geral, mas eu penso que são todos os regimes. Não é só compensação com o regime geral. Você tem lá um servidor que tenha tempo de Estado, o Estado vai ter que compensar, né? Está prevista a compensação entre os regimes, tá? Então, os recursos não podem, é só para isso. Vedações, obrigações e aplicações. Coloquei tudo aí. O artigo 67 da Constituição Federal, ele foi alterado pela emenda 103 e foram colocados dois dispositivos, o 12 e o 13. O que diz o 12? Veda, agora é constitucional, que estava na 9.717, que era uma lei, então, por exemplo, você podia discutir a constitucionalidade disso, né? Porque é norma geral, não é norma geral, poderia haver essa discussão, né? Agora é constitucional, ou seja, utilizou recurso previdenciário fora para que ele foi instituído, fora de pagamento de benefício, o que acontece? Está vedado, ele perde as transferências voluntárias, etc. Então, aquilo que estava na 9.717 acabou indo para a Constituição, tá? A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 8º, parágrafo único, ela diz: os recursos vinculados à finalidade específica devem ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação. Ou seja, o prefeito não pode pegar esse recurso e aplicar fora dessas despesas com o regime próprio em extinção. Ele não pode usar para outras funções, porque tem a vedação do 67,
da Constituição, a LRF, e também me lembrei aqui da Lei 4.320, que fala dos fundos, né? A vinculação dos recursos aos fundos criados com aquele objetivo. Então, não poderão ser utilizados esses recursos para pagamento de contribuições ao regime geral, não pode, né? Nem para pagamento de parcelamentos oriundos do RGPS, só para parcelamentos do RPPS, ou seja, dos regimes próprios. Tudo que for relativo aos regimes próprios, eu posso usar esses recursos. Fora disso, não, né? Então, é bem amarradinho, né? Está bem amarradinho aí a questão, né? Os repasses das contribuições em atrasos, por exemplo, vão continuar. Não existe aí dívida anistiada, né? Uma vez o servidor devia para a Previdência, o vereador veio e disse, vamos anistiar essa dívida, né? Não pode ser anistiado, né? A remissão dessas dívidas, o parcelamento dos débitos, né? Então, repasses atrasados, parcelamento dos débitos, todos devem ser honrados, quer dizer, não é porque eu estou com regime em extinção que eu vou deixar de pagar, é isso, né? As contas vão ter que ser segregadas, né? Não pode se misturar aí conta do regime geral com conta do regime próprio, quer dizer, são contabilidades diversas. Se utilizados, isso é importante, se utilizados integralmente os recursos previdenciários e restar obrigações a arcar com os benefícios ou compensação financeira, o Tesouro vai ter que cobrir, ou seja, o município, né, vai ter que cobrir, estou falando aqui de municípios, tá? Então, bom, insuficiência financeira. Eu tenho lá um regime em extinção e ainda eu tenho insuficiência não só atuarial, mas também insuficiência financeira. O ente vai ter que cobrir, como se não tivesse extinto o regime. Aliás, ele não está extinto, ele está em extinção. Compensação financeira, a gente já falou. Emissão de CTC, tá? Vai continuar emitindo o CTC. Para quem? Para quem for se aposentar no regime geral. E aqui tem aquela discussão, né? Como dar uma CTC para quem não está exonerado? Essa pessoa não vai estar exonerada, mas a portaria 1467 tem lá um dispositivo específico para esses casos, que é o 196, parágrafo 2º. São as hipóteses em que você vai fornecer CTC para um servidor que ainda não está exonerado, porque ele vai se aposentar lá no regime geral, tá? Então, que mais? A contabilidade pública também. Então, é isso, são todas essas aí medidas. Também temos mais, aplicações. Aplicações dos recursos previdenciários, não há alteração. Eu tenho que continuar a aplicar os recursos do meu RPPS de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Por conta disso, né, por conta de toda essa observância, né, das regras aí existentes para aplicação no mercado financeiro de capitais, eu entendo que a gente tem que manter uma mínima estrutura do regime em extinção. Com o quê? Com o comitê de investimento, porque vai entrar recurso. Os aposentados vão continuar a contribuir, né? Então, vai entrar recurso. Menos recursos, mas vão entrar recurso. Então, eu tenho que aplicar esses recursos. Então, haverá essa necessidade, inclusive, dos conselhos. O conselho que dita aí a política de recursos, de aplicação de recursos. Então, se livrar da estrutura também não vai se livrar. Você pode até fazer na lei extinguir, acho que é aqui, ó, que tem. Deixa eu ver, acho que eu pulei? Não. Tem um item que eu falo aqui. O que eu posso até extinguir, a lei vai extinguir a unidade gestora, vai extinguir a autarquia, né? Às vezes tem lá a autarquia previdenciária, mas daí? Ele vai ter que manter, o prefeito, no caso, vai ter que manter uma estrutura mínima para fazer toda essa parte, né, para toda a implementação de todas essas medidas aí exigidas, tá? As informações da Secretaria para o CADPREV, para a renovação do CRP, todas aquelas informações têm de ser observadas, tem que ser, continua a mesma coisa, porque é um regime em extinção, não é um regime extinto, tá? E as avaliações atuariais anuais também devem ser feitas, tá?
Bem, os benefícios transitórios. Eu cuidei aqui para a gente fazer bem essa distinção. Como ficam os demais benefícios, como afastamento, tratamento de saúde, licença maternidade, auxílio reclusão, salário de família e outros, dos servidores que estão em atividade, mas têm direito a se aposentar. Né? Não são os servidores que vão se aposentar no regime geral, que vão contribuir para o regime geral. São esses daqui, com direito adquirido. Ele fica, né? Ele tem que se afastar para tratamento de saúde, quem vai arcar? Não é o regime geral, é o ente, né? O ente que vai arcar com todos enquanto ele não se aposentar, tá? Bem, os servidores submetidos ao regime geral, eles estão inteiramente vinculados ao regime geral. Então, os benefícios transitórios, auxílio doença, salário maternidade, etc. e tal, vai ser por conta do regime geral, né? Aqui eu situei também a readaptação dos servidores com direito adquirido a aposentar-se pelo RPPS, também vai ser uma obrigação do ente mantê-los até que eles se aposentem, né? Então, vocês vejam que é aquilo que eu falei, a simples revogação da lei que criou a unidade gestora e das regras de aposentadoria e pensão por morte não representa a extinção do RPPS, cuja responsabilidade permanece em relação aos benefícios em manutenção e daqueles que já implementaram os requisitos para aposentadoria e pensão por morte antes da lei. Aí, aquilo que eu falei, deve ter uma estrutura, né, suficiente para arcar com todas essas responsabilidades. Bem, outra coisa, as aposentadorias e pensões por mortes junto ao RPPS em extinção vão continuar a ser encaminhadas para o TCE, né? Que é quem cuida da análise da legalidade e o registro. As que vão ser concedidos, os benefícios concedidos pelo regime geral, não mais, mas tem aí um saldo ainda, né, para ser avaliado pelo... Né? Por que não vai mais? Travou. É aqui? Não, é aqui, né? Foi, já passou muito? Passou muito? Não, passou nada, né? Essa unidade gestora aí, né? Ela também, essa que vai ficar, é remanescente, né? Ela vai ser sujeita às inspeções, auditorias do Tribunal de Contas, contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, dos órgãos de controle interno, quer dizer, vocês vão ter que ter um controlador, né? E externo, seja Tribunal de Contas, né? Enfim, com também sujeitas à mesma responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Porque eu tenho aí aplicação de recursos, eu posso ter uma aposentadoria indevida, né? Uma aposentadoria por dolo, né? Então, eu sou responsável também por esse erro, né? Pelos erros grosseiros praticados, né? Então, o que nós temos? O impacto de ações judiciais. Vai haver muita judicialização, principalmente para discussão dessa complementação daqueles que não vão mais se aposentar pelo regime próprio e que contribuíram acima do regime geral, acima do limite do regime geral. Vai haver judicialização. Enfim, né? Aí eu pus assim, enfim, né? Concluindo, os detalhes para a instituição do RPPS estão bem previstos ali na portaria 1467, no artigo 181, né? Basicamente isso aí o que a gente falou, mas está difícil, hein? Acho que a pilha... Agora, o novo regime, quer dizer, aqueles servidores que foram para o regime geral, o que eles vão ter? Eles têm direito adquirido a ficar no regime próprio? Não, né? O servidor não tem direito a regime jurídico, ou seja, vai haver discussão, também acho. Já vi uma discussão em nível de trabalhista, em que a servidora era seletista e migrou para o regime geral, do regime próprio ela não quis, e ela obteve ganho de causa. Quer dizer, é uma discussão aqui, ao contrário, seletista para regime próprio, agora aqui é regime próprio para regime geral, né? Então, aí pode haver uma discussão de, eu não fiz isso. Bom, outra coisa que eu gostaria de salientar é que essa mudança de regime previdenciário não implica mudança para o regime da CLT.
Não quer dizer que agora eu tenho que necessariamente pegar o regime estatutário e acabar com o regime estatutário e colocar todo mundo na CLT. Também não é essa a questão, né? Não é obrigatório. Bom, as alíquotas de contribuição dos servidores serão estabelecidas para os demais segurados do regime geral. Quer dizer, é inteira observância daquilo que tem para o regime geral. Para os segurados das empresas privadas, vai ser observado aqui para os nossos servidores que forem para o regime geral, né? As alíquotas patronais são as estabelecidas pela Lei 8.212, com essas eventuais alterações aí que a gente situou, né? Outra coisa que eu chamo a atenção, que é muito problemático, para as aposentadorias especiais, hoje existe uma contribuição específica ao SAT, para os benefícios acidentários, 1%, 2% e 3% sobre a folha de salários, e o adicional de SAT, que é outra coisa, para custear as aposentadorias especiais, 6% sobre a remuneração dos segurados. Está previsto também no artigo 57 da Lei 8.213. Muito bem. O município de São Paulo, por exemplo, ao instituir aí a reforma da Previdência, ele instituiu 6% a mais no patronal para custear as aposentadorias dos professores e dos demais servidores sujeitos a atividades insalubres, né? Alimentos nocivos à saúde. Bom, e o relacionamento com o regime geral vai ser igual a uma empresa privada. Todas as obrigações, informações, documentação. Então, vocês imaginem, né, um município aí com 2 regimes, um em extinção e um regime geral. Quer dizer, olha só a estrutura que ele vai ter que ter, além de tudo isso que eu falei, essa estrutura para compor aí essas medidas, né? Final, agora vem os servidores, né? Vamos ver, já estou na hora? Estou, ainda está. Ai, que ótimo, vai dar para terminar. Bom, servidores aposentados com integralidade. Então, eu tenho lá, né, um regime de extinção com o pessoal aposentado com integralidade e paridade. Então, a paridade, o que ela vai depender? Do que eu fizer para os meus ativos que estão sujeitos já ao regime geral, né? Então, todo o plano de carreira, reorganização, tudo aquilo que o paritário, desculpe a expressão, eu uso sempre, o aposentado ou pensionista, né, paritário, ele vai ter direito àquelas medidas legislativas praticadas para os servidores em atividade da mesma carreira, né? Então, aí é um problema, né? Você vai ter um ônus em relação a um regime em extinção apenas com as contribuições daqueles que estão no regime, né? Não vai ter contribuições novas, né? Servidores que migrarem para o regime geral, não, olha só, não terão direito às regras de transição da emenda 103. Por quê? Porque é para quem estava na data da lei as regras de transição da emenda 103 que legislou para os segurados do regime geral. Não vai ter direito, a não ser que ele já tinha um vínculo com o INSS, antes da emenda 103. Então, veja bem, já entra o servidor que vai migrar para o regime geral, já entra sem essa possibilidade, né? Ele vai ter direito somente às regras comuns, né? Servidores... então, terão direito ao ressarcimento, já falei, poderá haver o questionamento, já falei, né, desse questionamento. Outra coisa, esse aqui é o pior de todos. Esse até o João comentou, né? Não pensaram nos médicos e nos professores que têm duplo vínculo? Que têm 2 cargos às vezes, no mesmo regime? Suponhamos, eu tenho 2 médicos no mesmo regime, 2 professores, 2 cargos de professor no mesmo regime, acumulando. A hora que passar para o regime geral, ele vai ter direito a uma aposentadoria, né? Vai ter direito a uma só, porque no regime geral não existe essa possibilidade. Então, vai ter direito a uma aposentadoria. Com um problema, e eu coloquei aqui, tema 1070 do STJ. O que é esse tema? Ele diz o seguinte, lá no regime geral, se você tem várias atividades e se você contribui para vários vínculos, né, lá no regime geral, você não conta o tempo concomitante, né, porque não pode contar o tempo concomitante. Mas esse tema 1070, ele possibilita a contagem dos valores. Então, você pega os valores concomitantes e se somam.
Isso vai existir aqui também. Aí eu pus, mas e os períodos de RPPS, os anteriores? Que eu tive, né? Período anterior, em que eu tinha 2 cargos, sujeito ao regime próprio. Como é que fica? Com certeza vai contar uma vez só, como é hoje. E aí vai dar problema, né? Vai dar problema. Então, essas questões vão ter que ser debatidas com os servidores, né? Os servidores, onde for instituído o regime geral, ele tem que participar dessas discussões para saber muito bem o que vai acontecer com ele, né? Servidores com direito à aposentadoria proporcional de idade, aquela lá. Tem gente que ainda, tem município que ainda não fez a reforma, então está praticando ainda, né, as aposentadorias do 40 na redação anterior à emenda 103, e essa é aquela aposentadoria por idade, do 40 para a primeira, inciso 3, a linha B, né, e o segundo da emenda 41. Eles serão filiados ao regime geral. Poderão aposentar-se pela regra anterior, só que a contagem vai ser até a data da filiação, né? Não pode aí misturar regime híbrido. Eu vejo alguns advogados falando, não, conta o tempo posterior. E a tema 70 do STF, em que não existe regime híbrido, ou seja, eu estou numa regra, mas eu quero contar o tempo depois dessa regra, né? É tema 70, né? Muita gente precisa prestar atenção nisso aí. Bom, aí também, ou ele pode ir para o regime geral, aposentar lá com as condições estabelecidas para o regime geral, tá? Acho que já estou terminando. A pensão por morte. Essa daqui é uma das piores, porque é o seguinte, quando a pensão por morte, né, hoje já nós temos, né, a súmula 340 do STJ e também o entendimento supremo que a lei para a aposentadoria que vai vigorar, vai disciplinar a aposentadoria por morte, é a lei da data do óbito, nem da concessão, do óbito. Então, aplica-se a lei do óbito. O que vai acontecer com esta lei que vai extinguir o regime próprio, né? Ela vai dispor sobre pensão, não mais. A lei de pensão vai ser a lei do regime geral. Então, quem ainda, vamos dizer, o aposentado pelo regime próprio, gerando uma pensão depois da lei, essa pensão gerada por ele, ela vai ficar sob, vamos dizer, de responsabilidade do regime próprio instituição. Só que o critério de cálculo será o quê? O do regime geral, em vigor, né? Vocês entenderam? O critério de cálculo vai ser o da lei nova, mas quem vai arcar é o regime próprio em extinção. Então, assim, essa questão da pensão ficou muito ruim, porque o ente não vai poder ditar normas sobre pensão, né? Porque ele vai estar submetido ao regime geral. Não existe norma de regra de transição para pensão, existe? É a lei vigente na data do óbito. Então, essa é uma outra complicação. Conclusões. Bom, enfim, a extinção do RPPS pode não ser uma medida adequada em termos de finanças públicas, responsabilidade fiscal e previdenciária. O ente continuará com as responsabilidades pelo regime por muitos anos, tendo que gerir o RPPS em extinção e contribuir para o regime geral para os futuros benefícios dos seus servidores. A orientação, que inclusive está no guia, né, do Ministério da Previdência, é a elaboração de um estudo do impacto financeiro e atuarial prévio, que apontará a viabilidade econômica financeira de eventual extinção, considerando os compromissos a serem pagos a curto, médio e longo prazo, inclusive os parcelamentos anteriores, a insuficiência financeira, caso houver. E os servidores, que são os grandes, né, serão os grandes atingidos por essas questões todas, por essa matéria, devem ser ouvidos, né? Devem ser ouvidos. Bom, a manutenção ficou fácil, fiz dois. Bom, responsabilidade pela manutenção, é o que é hoje, né? Então, não precisaria nem falar para vocês sobre isso, mas a gente fez aqui um resuminho, né? Então, assim,
O que temos hoje? Lei 9.717, com status de lei complementar, prevê 3 tipos de responsabilidade. Responsabilidade administrativa, está no artigo 8º, artigo 8º A, responsabilidade civil, artigo 8B, dirigentes, né? E aqui eu incluo, né, toda a questão da qualificação, da certificação desses dirigentes. E tem também a responsabilidade penal, os crimes previstos pelo Código Penal, né? E o dever dos gestores de agir com prudência para diminuir riscos. Aí também tem ênfase também na questão da gestão temerária. Eu já fiz uma vez uma palestra sobre isso, onde eu, né, trouxe minudências, mas aqui não era o caso. Bom, enfim, qual é a responsabilidade na manutenção dos regimes próprios? A responsabilidade é que a emenda 103 deu ênfase na gestão previdenciária, né? Enquanto não é editada a lei de responsabilidade na gestão previdenciária, permanece a lei 9.717, com todos os seus parâmetros e diretrizes, né, ditados pelo Ministério da Previdência, pelos tribunais de contas, para os RPPS. O desafio dos entes federados é como adequar o sistema previdenciário à nova realidade, adotando o caminho que garanta a sustentabilidade do regime previdenciário dos seus servidores, sem prejuízo das ações necessárias à prestação dos serviços à sociedade local. A implantação da reforma, que é necessária, né, a reforma, muitos não fizeram, apenas 40% fez reforma previdenciária, então estão ainda com as regras antigas, né, as regras anteriores de aposentadoria e pensão. Então, a implantação da reforma é uma medida importante. As diretrizes dos modelos de financiamento previstos na emenda constitucional, a definição dos critérios gerais de responsabilidade previdenciária, a organização, a fiscalização desses regimes pelos órgãos de controle interno e externo, a melhoria da gestão, né? Aqui, as associações, a ABPEM, tem sempre nos congressos, nos seminários, sempre enfatizado a questão da gestão previdenciária, né? Nós não temos que ser meros executores, como diz aí o professor Ottoni, né? É preciso ser gestor, que é um passo a mais, né? O pró-gestão, a certificação dos dirigentes e conselheiros, a necessidade da educação previdenciária, fiquei contente, feliz com essa novidade aí do pós, né, em educação previdenciária, as diretrizes do modelo de financiamento previsto pela emenda constitucional, definição de critérios gerais de responsabilidade previdenciária, organização e fiscalização desses regimes pelos órgãos de controle, são os elementos essenciais à boa gestão previdenciária. É isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Tá? Muito obrigada. Vamos fazer uma pergunta, abrir para uma pergunta pelo avançado da hora. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora? O João quer pontuar aqui. Peraí. Fazer só um comentário. Nós vamos se prevalecer essa questão da redução para os municípios de 8%, nós vamos ser o único país no mundo onde o empregador paga menos que o empregado na Previdência. Né? Então, nós estamos invertendo a ordem social da financiamento da Previdência no mundo com essa lei que passou e que está vigindo. Porque o empregador paga 8% e o empregado paga mais. Quer dizer, então, toda a estrutura previdenciária que nasceu lá, e nós estamos estudando há 80 anos, ela morre com esse tipo de postura demagógica que traz essa lei aqui em ano de eleição. Então, essa é uma grande questão. Tudo que a gente estudou até agora, certo? Ela vai por água. Imagina você imaginar uma estrutura previdenciária, certo? Onde quem banca a estrutura é o empregador. E é essa a questão que nós estamos sendo jogados para essa estrutura aqui. Para vocês terem uma ideia, em alguns estados, se você permanecer com esse 8%, 93% dos regimes próprios podem ser extintos. Né? Então, nós estamos falando aqui da extinção da grande maioria dos regimes próprios. Sobrariam os estados, as capitais e alguns grandes municípios. Então, estar contra essa lei, lutar contra essa lei é ajudar não só a si mesmo, né, no seu município, mas aquele menor que está do seu lado,
tá? Aquele que está... Porque se isso aqui contaminar, gente, tá? vai ser terrível. Tá? E a gente sabe que em muitos lugares, vereador nenhum vai brigar com o prefeito em ano de eleição, porque senão vai ficar sem verba para fazer campanha. Vamos ser bem tranquilos para entender isso daí. Então, nós vamos ter que, às vezes, fazer um movimento mais brusco. Se houver essa possibilidade, nós vamos ter que parar as cidades. Certo? Para a cidade e fala, prefeito, você quer isso mesmo? A cidade vai parar, nós vamos enterrá-lo em praça pública, certo? Para que eles entendam que a questão política que eles estão querendo resolver, ela tem que ser muito mais pesada do que aquela que ele está pensando em um ano só. Então, vamos prestar atenção nesse movimento, cada um de vocês nas suas cidades, tá? E vamos lançar um movimento de proteção. Nós temos que proteger não só quem está hoje no regime próprio, mas as gerações futuras. As reformas estão trazendo problema para as gerações futuras. Elas estão tendo que trabalhar mais, elas vão ter menos benefício, certo? Então, as gerações que entrarão e que estão hoje, elas já são penalizadas. Vocês imaginem o que vai acontecer nesse movimento de extinção. Porque quando você extingue, na verdade, você não extingue todas as obrigações. Porque tem várias coisas aqui que vão precisar de taxa de administração. Certo? Vou ter que continuar concedendo, vou ter que continuar aplicando, vou ter que fazer as informações. Isso demanda custo. Tá? E só um prefeito muito fora da realidade é que olha isso. Tá? E aí vou fazer uma pontuação aqui que é pessoal. Tá? Nesse momento, certo? As associações de municípios e a Confederação Nacional dos Municípios são as nossa inimiga nessa discussão previdenciária. Eles estão atrás de resolver o problema dos prefeitos, nós estamos atrás de resolver o problema das cidades. Muito obrigado. Lembrando que a PEPREM endossa, é parceira da BIPEM, inclusive ontem já está tendo uma manifestação para a gente assinar o documento em parceria. A PEPREM, defendendo os regimes próprios, junto com a BIPEM, irá participar deste movimento aí. O que for preciso para auxiliá-los, a gente está à disposição. Muito obrigado. A gente vai para o coffee break, meia hora. A nossa programação atrasou em meia hora. Voltamos às 4h30 e o coquetel volta mudou para 7h30. Vou entregar em nome da organização aqui 2 mimos para o João e para a doutora.